Vamos lá. Vamos lá, agora sim. Sequências e séries. Então agora é um capítulo que vai tratar de sequências de números, sequências infinitas de números, em geral, né, infinitas, e séries que são o somatório dos termos dessas sequências, né? Algumas que vocês já trabalharam, né, por exemplo, que vocês já viram na vida, já deve ter visto. Você não pode pegar aí a carteirinha de matemática e rasgar. A sequência de Fibonacci, por exemplo, né, que cada terceiro termo é a soma dos dois anteriores, né? Cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores. E começa com 1 e 1, né? Então fica 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim vai. E outra sequência, por exemplo, é a sequência dos números 1 sobre n, onde n é natural. Então começa com 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. E a série, que seria o somatório desses termos aí, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, isso é chamado de série harmônica, que é uma série bem famosa na matemática. Falando em séries famosas, quando a série do somatório de 1 sobre n ao quadrado, né, que é 1 mais 1 quarto, mais 1 nono, mais 1 sobre 16, assim vai, durante vários séculos, né, era desconhecido qual era o valor dessa série, né? Até que quem resolveu isso foi o Euler, quando era novo. E foi o problema quando resolvido, né, foi o problema que o deixou conhecido mundialmente, pelo menos ali na Europa. Né? Conhecido internacionalmente. Foi esse problema, calcular esse somatório, que ele mostrou que eu acho que é π ao quadrado sobre 6, se não me engano, ou sobre 4. Eu não lembro agora o valor exato do somatório. Deixa eu ver aqui. O nome desse problema ficou conhecido como problema de Basel, que é o nome da cidade onde ele morava na época. E tem várias maneiras diferentes de você resolver esse problema. Se você jogar isso é π ao quadrado sobre 6, eu acertei. O primeiro chute meu foi certo. Se você jogar problema de Basel, escreve B-A-S-E-L, né? No YouTube, você vai ver vários vídeos interessantes provando essa igualdade. É um negócio bem interessante mesmo. E alguns casos que vocês já viram também quando desde o ensino fundamental e médio, por exemplo, a série geométrica, né? Série de uma progressão geométrica. A gente sabe calcular o somatório infinito de uma progressão geométrica, desde que a razão seja menor do que 1. Né? Em módulo, né? Seja menor do que 1, a gente consegue calcular o somatório infinito. Né? Então é sobre isso que a gente vai ver esse capítulo. A gente vai ver definir formalmente o que são sequências, depois o que são séries, e a gente vai ver quando que uma série quando que uma sequência converge, quando que uma série converge, o que isso quer dizer. Porque tem séries, essas somas infinitas, que vão para um valor numérico, como por exemplo essa série de 1 sobre n ao quadrado vai para um número que é π ao quadrado sobre 6. Mas a série harmônica, que é 1 sobre n, somatório de 1 sobre n, não converge para nada. Então ela diverge, ela vai para mais infinito, na verdade. Ela diverge, é um somatório que diverge muito lentamente, mas diverge. Então a gente vai ver o que é isso, que é uma série convergente, uma série divergente, sequência convergente, sequência divergente. A gente vai ver critérios que a gente vai poder usar para dizer se uma série é convergente ou não, tá?
sem precisar calcular o valor da série. As pessoas sabiam que 1 sobre n ao quadrado era convergente, que ia para um número. Só não sabia qual era o número, tá? Mas as pessoas já sabiam naquela época. E é isso aí. Então vamos começar. Espera aí. Sequências convergentes e subsequências. Calma aí, cadê o OBS? Perfeito. Eu tinha que ter 2 monitores aqui, mas tá bom. Não cabe na mesinha que eu tô. Então, vamos lá. Uma sequência de números reais é uma função x que vai de n em r, para qual denotamos o valor de x em n por xn ao invés de x de n. Tá? Isso aí já foi... Eu lembro que a gente já viu isso. Ele está falando aqui realmente que a definição 1.27 da página 9 já definiu isso. Eu lembro que a gente já viu isso. Então, uma sequência é uma função de n em r, uma sequência de números reais. Tá? Para cada valor de n, a gente tem, que seria cada posição da sequência, a gente tem valor real associado. Tá? Então, geralmente, a gente usa essa notação aqui, ó, entre parênteses xn, com n pertencente a n, para representar uma sequência. Às vezes a gente denota também assim, enumerando os elementos aqui, tá? Dizemos que xn é o termo de ordem n, ou que xn é o enésimo termo da sequência. Então, quando a gente quer deixar claro, né, que a imagem da sequência é um conjunto A que está contido em R, a gente diz que a sequência está contida em A. Tá? Então aqui está dizendo que, como sequência são funções, então não faz sentido a gente falar de uma sequência limitada, crescente, decrescente, monótona, porque isso a gente pode falar de funções. A gente viu em umas aulas anteriores aí. Tá? Então está dando um exemplo aqui bem besta, seja A pertencente a R e xn é igual a para todo n pertencente a n. Tá? É uma sequência constante. Todos os tempos da sequência valem A. Então, essa sequência aqui já está dizendo é uma sequência constante e é imediato que ela é limitada. Né? Ela é limitada porque ela tem um valor máximo e tem um valor mínimo, que é o próprio A. Também é evidente que ela é monótona. Né? Ele não fala aí, mas a sequência é monótona. Não é estritamente monótona, mas ela é monótona. Vamos lá. A sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0, ela é limitada, né? Ela só assume valores 1 ou 0. Então, o mínimo dela é 0 e o máximo é 1. Mas ela não é monótona. Porque toda hora ela cresce e decresce, cresce e decresce. Né? Aí, eu tinha falado de progressão aritmética. Aqui está dando o exemplo da sequência, que é uma progressão aritmética. A gente define o A e o R pertencentes a N. Considera x1 igual a, x2 igual a mais R, x3 igual a mais 2R. De maneira geral, xn é igual a mais n menos 1R. Então, a sequência aí é uma progressão aritmética de primeiro termo A e razão R. Tá? Se R é igual a 0, então a sequência é constante, portanto limitada. Se R for maior do que 0, então essa sequência aí é estritamente crescente, né? Então ela é limitada inferiormente. O menor termo dela vai ser justamente o x1. E finalmente, se o R for menor que 0, ela é estritamente decrescente e, portanto, é limitada superiormente. O maior valor dela é o x1. Tá? Vamos tentar entender agora. Ele vai introduzir o conceito de subsequência. Né? Vou falar primeiro a noção intuitiva do que é uma subsequência.
A subsequência... Pera aí, tá chegando gente. Boa noite. A subsequência, ela é, ela é formada da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui. Então, com a caneta é mais fácil. Chegando mais gente. Boa noite. Então vamos lá. Temos aqui vários pontos, né? São os pontos do domínio. E aqui vamos dizer, a gente tem alguns valores aqui, tá? Aqui vamos dizer que tem o valor 3, aqui tem o valor 1, 2, 1 de novo. Aí vamos pegar número E, porque para lembrar que o contradomínio, né, são os números reais. Aqui 0,5, 1,5 e assim vai. Então isso aí é a nossa sequência, tá? Vou voltar aqui para 3. E a subsequência vai ser o seguinte: eu vou escolher alguns desses elementos, eu vou pegar aleatoriamente aqui, e vou formar uma nova sequência a partir desses termos que eu escolhi, tá? Isso é uma subsequência dessa sequência. Por exemplo, vou pegar aqui a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Depois vem aqui. 21. E assim vai, né? Essa aqui é a sequência de Fibonacci. E agora eu vou escolher só os termos pares dessa sequência. 2, 3, 5, 8, 13, 21. E depois vai ser qual? Vou escrever mais um aqui para pegar mais um par aqui. 34. Eu vou pegar os ímpares, porque aí eu tenho mais elementos. Né? Vou escrever aqui uma subsequência aqui embaixo. Eu vou pegar os pares também, mas aí eu vou ter que escrever mais para eu ter mais termos. Então eu vou pegar aqui embaixo só os termos ímpares dessa sequência. 3, 5, 13, 21. E assim vai, tá? Então, isso é uma subsequência dessa sequência aqui, tá? Porque eu escolhi alguns elementos dela para formar uma nova sequência, né? Vim para cá, veio para cá, aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Isso é uma subsequência, tá, gente? Nesse caso, eu coloquei a regra de ser a subsequência dos termos ímpares, mas eu poderia pegar outra regra qualquer, tá, gente? Então a definição aqui matemática é o seguinte: a gente diz que a sequência YK é uma subsequência da xn se existe uma sequência nk exatamente decrescente tal que yk é xnk para todo k pertencente a n. Então o que a gente quer dizer com isso, né? Isso daqui vai ser o meu x1, né? A gente tem o x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, tá?
E aqui a gente tem o nosso y1, y2, y3, y4. É a sequência y, né? E o que eu estou querendo dizer, né? Isso aqui é a sequência YK, K pertencente a N, aqui é a sequência XK, XN, com N em N. Então, aqui está querendo dizer que XK é igual a XNK. YK XNK, né? O índice tem um índice. Então como é que vai ser essa sequência NK aqui? Vai ser 1, 2. Aí o Y3 vai ser o X4. Então aqui vai ser 4. O Y4 vai ser o X5. Então aqui vai ser o 5. O Y5 é o X7. Então aqui é 7. Aqui vai ser 8 e assim vai, tá? E essa aqui é a sequência dos índices que eu estou pegando para essa subsequência aqui, tá bom? Aqui, olha só, quais índices eu estou pegando? É o 1, o 2, depois o 4, o 5, depois o 7 e o 8. Tá aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Isso aqui é uma sequenciazinha que vai dizer quais elementos aqui dessa sequência eu vou pegar para formar essa subsequência, tá bom? Então aquela definição ali, você lendo ela sozinho, você pode ficar perdido. Não, o que isso quer dizer? Mas é isso que quer dizer, tá bom, gente? É só uma maneira mais concisa em matemática de você dizer que a gente está pegando ali, está colhendo elementos dessa sequência original para formar nova subsequência, tá? Muito bem. Então, seja xn a progressão aritmética de termo inicial A e razão R. A progressão aritmética YK de termo inicial A e razão 2R é uma subsequência do xn, né? Tá certo. De fato, tomando nk igual a 2k menos 1, obtemos xnk, e fez a conta que dá o yk. E aqui ele mostra só fazendo contas, mas eu vou fazer o desenho aqui. Vamos supor aqui que o A, termo inicial, pode ser 4 e a razão R é igual a 3. Tá? Então, quem é nosso xn? Isso vai ser 4, 7, 10, 13, 16, 19, assim vai. Não, vou escrever mais termos aqui. 22, 25, 28 e assim vai. Tá. Então se eu pegar agora o mesmo termo inicial, razão 6, a gente vai ter agora uma nova sequência aqui. Vamos começar com 4, depois vai para 10, depois vai para 16, depois 22, depois 28, assim vai. Então, a gente tem uma relaçãozinha aqui, né? Ó, 4, 10, 16, 22. Então, essa sequência aqui de baixo, que a gente tem como é que é o nome que ele está chamando? A razão mesmo. Que a gente tem a razão dobro dessa aqui, né? A razão 6, ao invés de ser a razão 3. Essa sequência aqui, que vai dar a progressão aritmética, ela é uma subsequência dessa daqui, né? Tá bom? E como é que os índices estão correspondendo, né? A gente tem K é igual a quem? A 2n menos 1. É isso? Foi isso que ele falou, né? Não, mentira.
N menos 1 sobre 2. Agora sim. Ou equivalente, né? N é igual a 2K menos 1. Aí sim. Por quê? Porque para o K igual a 1, a gente tem N igual a 1 também. Para o K igual a 2, que é esse aqui, o N vai ser o 3. Que vai ser 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Tá certo. Para o K igual a 3, o N é 5. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Né? A gente está associando aqui os elementos dessa forma. Tá? Deixa eu só escrever aqui, senão a gente, quem for ver o slide depois se perde. Isso aqui foi a definição 4.2. Professor, a sequência menorzinha então é a subsequência, né, da anterior. Exatamente. Subsequência é uma sequência formada com elementos de uma outra sequência, mas tem que ser na ordem. Você pode pular elementos, mas tem que ser na ordem. Eu não posso mudar a ordem. O 3 não pode ser o primeiro aqui, tá? Peraí, chega aqui. Peraí, Del. Vou fazer... Professor, a parte teórica tem alguma coisa a ver com espaço e subespaço? Porque parece ser muito similar. De parte de propriedade. Eu não sei nem se tem alguma relação direta, mas a ideia é a mesma, né? A gente está pegando subcoisa, é como conjunto e subconjunto, né? Quando a gente pega sub alguma coisa, a gente está pegando elementos do primeiro para formar o segundo. Então, se a gente tem um espaço vetorial, um subespaço, eu estou pegando alguns elementos desse espaço vetorial para formar o subespaço. Né? Estou pegando um subconjunto, né, desse espaço vetorial maior para formar o subespaço. Aqui é a mesma coisa. Eu estou pegando um subconjunto dessa sequência aqui para formar outra. Sim. Né? Alguns espaços de sequências são espaços vetoriais. Você pode entender uma sequência como um vetor de tamanho infinito. Né? Se parassem 3 elementos, seria um vetor em R3. Né? Mas aqui a gente tem infinitos elementos. Então uma sequência é como se fosse um vetorzão de tamanho infinito. E isso forma um espaço vetorial também. E há alguns subespaços vetoriais aí dentro desses espaços de sequências. Tá? Agora não sei se dá para você formar uma curiosidade. Um subespaço através de subsequências de sequência do espaço maior. Desde que siga uma certa ordem, talvez dê sim. Tá? Como é o caso aqui, pegar sempre os termos ímpares, os termos pares. Não os valores, mas os termos. Tipo assim, o termo. O x1, x3, x5, x7, x9, assim vai. De sequências maiores. Isso aí vai formar também um espaço vetorial. Que vai ser um subespaço primeiro. Se eu pegar assim. Uma sequência que é x1, 0, x3, 0, x5, 0, x7, 0, x9, 0. Isso daí vai formar um subespaço vetorial do espaço das sequências com todos os termos definidos. x1, x2, x3, x4, x5. Então, num certo sentido, você pode pegar uma subsequência e formar um subespaço vetorial nesse sentido aí. Ok. Mas tudo bem. A gente não vai ver isso daí como espaços vetoriais nessa matéria, não. Mas é bom saber que isso também forma um espaço vetorial, tá? Muito bem. E aí, isso daqui foi o quê? Isso aqui foi o...
Exemplo 4.4. Então só um minutinho. Deixa eu ver. Tá aqui. Agora eu voltei. Então, no livro, né, essa parte está escrita através de fórmulas, né, então não tem a facilidade de enxergar o que está sendo dito, né? Só vendo a fórmula. Então, eu fiz um desenhozinho ali para facilitar a gente visualizar isso daí, tá? Então vamos lá. Agora ele vai falar sobre o que é uma sequência convergente, tá? O que vem a ser uma sequência convergente? É uma sequência que os termos, intuitivamente, vamos lá, estão se aproximando de valor fixo à medida que n cresce. Por exemplo, a sequência harmônica, né, 1 sobre n, começa com 1, depois 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. Tá claro aí que ela tá indo para um número, né, gente? Que número é esse para qual os valores dessa sequência estão indo? Nesse caso é só calcular o limite, né? Que vai ser 0, né? Então, a gente pode dizer que a sequência harmônica ela é convergente e converge para 0. Não confundir com a série harmônica, que é o somatório dos termos, que não converge, como eu falei. Mas a sequência, os termos em si, cada um dos termos, né? A sequência dos termos está indo para 0. Né? Assim como 1 sobre n ao quadrado está indo para 0. Nem toda sequência é convergente. A gente viu aqui um exemplo, deixa eu ver alguns dos exemplos que a gente viu. Aqui a sequência xn igual a A é convergente, né, gente? Está indo para A. Porque todos os valores dela são iguais a A. Mas essa sequência aqui, que vai para o 1 para o 0, 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 ela não converge. Assim como... isso lembra muito a função seno, né, gente? Função seno, função cosseno. Quando a gente tira o limite do seno indo para infinito, o limite não existe, porque a função seno não está indo para o valor fixo. Ela vai eternamente ficar mudando de valores entre menos 1 e 1. E ali, da mesma forma, essa sequência aqui vai eternamente ficar mudando entre 0 e 1. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. E não vai chegar em valor fixo nenhum. Tá? Então nem toda sequência converge. Mas algumas convergem. Tá? Então vamos ver exatamente o que quer dizer isso. Então ele está dizendo aí que intuitivamente uma sequência xn é convergente para x se seus termos se aproximam de x. Né? É convergente para x, quer dizer, está convergindo para x se seus termos se aproximam de x quando n cresce. Aí diz que essa ideia não está toda errada, porém ela pode induzir uma ideia equivocada de convergência. Como assim, né? Somos tentados a dizer que xn converge para x quando a distância entre xn e x diminui à medida em que n cresce, ou seja, que a função f de n, que é o valor absoluto aí de xn menos x, ela é decrescente. Eu tenho que decrescer e ir para 0, né? Mas não é bem assim, vamos ver. Veja a figura 4.1, vamos ver. Ela foge um pouco do assunto sequências de números reais, né? Porque a gente está no plano.
mas ilustra bem o que queremos dizer por se aproximar. Imagine que partindo do ponto A, percorremos sentido anti-horário o caminho desenhado como indicado pela seta. Será que vocês conseguem ver aqui o meu mouse, gente? Vocês conseguem? Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver. Então a gente tá seguindo aqui, né? Ó, uma espiralzinha, ó. E assim vai, tá? E olha como é que essa espiral vai chegando, vai chegando, vai ficando em torno desse ponto O ali. E demora para chegar lá, mas a gente está chegando. Ok. Ninguém duvida, e com razão, que estaremos assim nos aproximando do ponto O. Né? Como eu falei, a gente está fazendo essa espiral aí todo em torno do ponto O. Porém, a ideia de que a nossa distância ao ponto O decresce com o tempo mostra ser errado. Né? De fato, essa distância não está decrescendo com o tempo, né, gente? Ó, vamos ver. Ó. Aqui está pegando os pontos de distância 1 de O, que dá esse círculo. Então aqui a distância é maior do que 1, depois se aproxima de 1, depois aumenta de novo, depois diminui menor do que 1, depois aumenta, fica maior do que 1, depois diminui de novo, depois aumenta de novo, depois diminui, depois aumenta, depois diminui, depois aumenta, assim vai. Então, essa função seria a diferença entre o valor. No caso aí, não vou falar nem diferença entre o valor, porque a gente está no plano. Então, essa função que dá a distância do ponto em questão aqui nessa sequência de pontos aqui, até o ponto O, ela não é uma função decrescente. A distância às vezes aumenta, aqui está aumentando, depois ela diminui, depois aumenta de novo, depois diminui, depois aumenta de novo. Então ela não é uma função decrescente, nem crescente. Né? Então o que é importante aqui para a gente dizer que a sequência ela é convergente e vai convergir para o O? O importante aqui é que a partir de um certo ponto, todos os pontos da sequência estão dentro desse círculo aqui de tamanho 1. Tá? Não é verdade? Ó? Até aqui não. Aqui a gente ainda tem pontos fora do círculo de tamanho 1. Aqui também. Mas a partir do D aqui, todos os pontos na sequência estão dentro do círculo de tamanho 1. Tá vendo? Todos eles estão. Claro que eu podia ter todos os pontos dentro do círculo de tamanho 1 e ficar só no quadrado aqui. Ou só mesmo no próprio círculo de tamanho 1, ficar girando assim, e nunca chegar no O. Então o que vai dizer que a nossa sequência ela converge é o seguinte. Eu peguei um círculo aqui de tamanho 1, mas que nada me impede de pegar um círculo de tamanho meio. Então vamos pegar um círculo de tamanho meio até aqui, que vai ser a partir daqui, mais ou menos. Né? E existe um ponto onde a partir dali está todo mundo dentro do círculo de tamanho meio? Existe. Ó. Aqui dentro, né, chegando na espiral aqui mais para perto, todos os pontos aqui da espiral estão dentro de um círculo de tamanho meio. E se eu pegar um tamanho 1/3, também vai ser verdade. A partir de um certo ponto, todos os pontos da espiral vão estar dentro de um círculo de tamanho 1/3. E assim vai. Para qualquer tamanho de círculo que eu pegar, não importa o quão pequeno ele seja, vai ter um ponto a partir do qual todos os pontos da sequência vão estar dentro desse círculo. Tá bom? Então vamos lá. Aí aqui está dizendo isso que... Ele está dizendo isso que eu falei, né? Que essa função de distância ela não é decrescente, porque até aqui ela, por exemplo, seguindo aqui nesse ponto, até aqui ela decresceu, mas daqui para cá ela cresce. A distância daqui até o O é maior do que a distância do B até o O, né? Então ela cresce, depois ela decresce de novo, depois ela cresce de novo. O importante não é que essa função de distância seja decrescente. O importante é que qualquer que seja a distância que eu estipule até o ponto onde a sequência converge, que nesse caso eu vou chamar de x, qualquer que seja a distância que eu estipule até x, existe um número n na sequência, tal que a partir desse n, todos os pontos da sequência têm distância menor do que x, menor do que um valor estipulado até x, tá? Nossa, estou falando assim, fica muito jogado. A gente vai ver isso escrito e desenhado, tá bom, gente? É só a primeira vez que eu estou falando. Vamos lá.
Então tá bom. Aí fala aqui que a gente continua analisando a figura 4 buscando uma boa definição de convergência. Ele fala isso que a distância até O é menor do que 1 depois que a gente passa do ponto D, como eu já falei ali. Então, quando entra na bola de raio 1 centrada em O, ela não sai dali mais, né? Da mesma forma, também você pode pegar uma bola de raio meio, como eu falei, e aí uma bola de um raio terço, uma bola de um raio tão pequeno quanto você queira, tá? E aí, vamos pegar uma bola então de tamanho epsilon. Epsilon é essa letra grega aqui, ó. Prazer, epsilon. Epsilon, alunos de análise, tá? O símbolozinho do curso, né? Do ícone do curso no Telegram e na página do Facebook e aí na capa desse livro tem lá um delta e um epsilon, porque a gente usa isso o tempo todo no curso de análise, tá? Essas duas letrinhas gregas. Então, prazer, essa letra aí é o epsilon. O epsilon tem som de E em grego, tá? Acho que mais especificamente som de E mesmo, não, o E aberto não é fechado, que é o E, né? Se não me engano. Hoje em dia, no grego atual, contemporâneo, não sei como é que é o som. Acho que isso vale mais para o grego clássico. Mas eu posso estar falando bobagem também. Eu já li sobre isso, mas já tem algum tempo. Então essa letra epsilon tem o som de E. E esse Ezinho é um E de erro. Erro quer dizer a diferença entre o seu termo da sequência e o termo para onde você está convergindo, tá? É uma distânciazinha, tá? Então sempre que a gente quer usar um errinho, onde esse errinho é um erro pequeno em matemática, geralmente a gente usa essa letrinha epsilon, tá? Então vamos lá. Então, para qualquer que seja o raio do círculo epsilon, pode ser tão pequeno quanto a gente queira, só não pode ser zero, né? Vai existir um instante a partir do qual a distância. Todos os termos aqui da espiral, a distância deles até o O vai ser menor do que epsilon. Então, isso aí é a definição do que é uma sequência convergir. Então, a gente vai ver agora a definição mais precisa aqui, de forma escrita, para uma sequência real. A gente veria em R2, né? Mas para a sequência real a gente diz o seguinte: uma sequência xn é dita convergente se existe um x pertencente a R, que é o limite dessa sequência, né? De modo que, para todo raiozinho epsilon maior do que zero, existe um n grande pertencente a n, tal que o fato de nzinho ser maior do que nzão, ou seja, estou pegando os valores de nzinho depois desse ponto limite aqui, isso vai implicar que xn é menor do que a distância entre xn e x é menor do que epsilon, tá? Isso aqui é a distância, gente. O valor absoluto entre xn, da diferença entre xn e x, vai dar a distância entre xn e x, né, na reta. Então, deixa eu desenhar aqui de novo. Vamos entender isso que está acontecendo. Lembrando que isso aqui eu tenho que pegar só os valores de n, né? Valores naturais e tal. 3, 4, 5. Vou colocar aqui 1, que é o 5. 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o 10. E assim vai. Dezesseis, 17, 18, 19,
20. E assim vai. Então vamos supor que eu tenho uma sequência que seja assim, ó. Isso aqui é uma coisa parecida com seno de x sobre x, tá? Esses pontos aqui devem estar difíceis para vocês verem, né? Deixa eu aumentar aqui. Ok. Então temos essa sequência aqui, tá? Essa sequência aqui, ela é convergente? E eu diria que sim, tá? Está convergindo para zero. Então eu vou pegar aqui em torno do zero uma distância epsilon para cima e menos epsilon para baixo, tá? E aqui a gente vai traçar duas retinhas paralelas aqui, pontilhadas. E agora para esse epsilon aí, 10, 11, 12, eu vou pegar aqui, mas ele fala maior ou igual na definição, então tem que ser o 13. Esse aqui vai ser o meu n grande, tá? Que é o 13 aqui. A partir desse n grande, a distância entre o valor da sequência e zero é sempre menor do que epsilon, tá? Tá todo mundo dentro dessa faixa aqui a partir desse n grande aqui, que nesse caso é 13. Então se eu pegar nzinho igual a 14, 15, 16, 17, 18, sempre vai estar dentro dessa faixa. Então eu vou escrever aqui embaixo, ó, a distância entre xn e zero, né? A gente pega aqui x igual a zero. Não, aqui é o n, desculpa. Aqui vai ser um n, aqui vai ser o xn. É o x de n, né? E a gente está pegando x igual a zero. Então, só para deixar claro que x é igual a zero. Opa, não, parênteses, é uma barra vertical. Isso é menor do que epsilon para todo n maior ou igual que nzão, que é igual a 13, nesse caso. Tá? Então, o nzão está aqui, ó. A gente tem que, para todo nzinho, os termos da sequência daqui para frente, maiores do que nzão, a gente tem que a distância entre xn e x, que no caso desse nosso x é zero, ela é menor do que epsilon, tá? Então todos aqui dentro dessa faixa. Isso aí é o quê? Definição 4.3. Então, nesse caso, a gente escreve que xn converge para x, né? A setinha quer dizer que converge para x, e dizemos que x é o limite dessa sequência, ou que x converge para o tende a x quando n tende a mais infinito. Tá? Se xn
Se a sequência xn não é convergente, então dizemos que ela é divergente. Então seja x pertencente a R e seja sequência dada por xn igual a x, um valor constante para todo n pertencente a n. Então xn tende a x, né, converge para x. De fato, essa distância sempre é zero, então para qualquer epsilon que você escolher, e o nzinho maior ou igual que 1, essa distância aqui sempre é menor do que epsilon, porque a distância dá zero. Esse caso é trivial, tá, gente? Por essa definição, a gente já vê que a sequência constante converge para constante. Então vamos lá. Considere a sequência xn igual a 1 sobre n para todo n pertencente a n. Como eu falei, essa aqui é a sequência harmônica. Vamos mostrar que xn converge para zero. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Dado o epsilon maior que zero qualquer, então eu vou pegar um nzão pertencente a n, tal que nzão é maior do que 1 sobre epsilon. Então, digamos, eu peguei epsilon é igual a 1 sobre 100. Então eu vou pegar um nzão igual a 101, por exemplo, que é maior do que 1 sobre 100. 1 sobre 100 que dá 100. Então, a gente tem que 0 é menor do que 1 sobre n, que é menor que epsilon, certo? Porque a gente escolheu um nzão maior do que 1 sobre epsilon. Então, 1 sobre nzão é menor do que epsilon. É só invertendo os dois lados, né? A gente tem isso. Mas se nzinho pertencente a n, os naturais, e nzinho maior ou igual que nzão, então a gente tem que o xnzinho, que é 1 sobre nzinho, isso é menor ou igual que 1 sobre nzão, que é o xnzão, tá? Porque a sequência é uma sequência decrescente. Então se a gente pegar um índice nzinho maior do que o nzão, o valor de xnzinho vai ser menor ou igual que o valor do xnzão, tá? Porque é uma sequência decrescente. Então a gente pode escrever epsilon maior que zero. Para todo epsilon maior que zero existe um n pertencente aos naturais, tal que o fato de nzinho ser maior ou igual que nzão implica em xn menos zero ser menor do que epsilon. Então, vamos desenhar isso daí. Temos a sequência harmônica, né? E assim vai. Eu quero mostrar que não, vamos mostrar não. Vamos ilustrar que xn converge a zero, tá? E agora eu vou pedir ajuda dos universitários aí. Tome epsilon igual Alguém dá um valor de epsilon aí pequeno, gente. Fala pro professor. Pequeno quanto, professor? Pequeno, só não pode ser zero. 10 a menos 3. 10 a menos quanto? 7? Ou 6? Pode ser. Você falou 7 ou 6? Tinha dito 3, mas 6 é menor ainda, pode ser 6. Pode ser 6, tá bom. 10 a menos 6, tá? Então a gente vai escolher n é igual a 10 a menos 6, então vai ser 10 a sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí o último a gente vai pôr um 1 aqui. 1 milhão e 1. Temos n
maior do que 1 sobre epsilon, né? Não é 3, é epsilon, que é igual a 10 a sexta, que é igual a 1 milhão. Tá? O n é maior do que 1 sobre epsilon, né? Logo, o epsilon, calma aí. 1 sobre n, 0 é menor do que 1 sobre n, que é menor do que epsilon, tá? Certo, turma? 1 sobre n vai ser menor do que epsilon, certo? Eu estou pegando n maior do que esse aqui. Então, vou pegar nzinho maior ou igual que nzão, temos xnzinho, isso é igual ao quê? 1 sobre nzinho. Isso é menor ou igual que 1 sobre nzão, que é igual a xnzão, certo? O xnzinho vai ser 1 sobre nzinho. Isso é menor ou igual que 1 sobre nzão, que é o xnzão. Mas a gente sabe que 1 sobre n ele é menor do que epsilon. O módulo xn menos 0, que vai ser a distância do xn para o zero, que é o valor para onde ele está convergindo, né? Isso daí é menor do que módulo de epsilon menos 0, que é igual a epsilon, né? Então, para todo nzinho maior do que nzão, a gente teve que o xnzinho, a distância do xnzinho e 0 é menor do que epsilon. Para esse epsilon que eu escolhi aqui, tá? Isso vale para qualquer epsilon, tá? Eu escolhi aqui um específico, mas não tem nada demais esse epsilon aqui. Eu poderia escolher 10 a menos 100, 10 a menos 1 trilhão, 10 a menos 1 gogol. Qualquer que seja o valor de epsilon, sempre acha um n, que isso aqui vale, tá? Vamos pegar de novo um valor mais específico aqui. Agora não vou pegar 10 a menos 3, porque eu quero desenhar. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte: xn igual a 1, para n igual a 1. Está aqui. Depois a gente chega aqui meio, né? Depois 1/3. Mais ou menos aqui. Depois 1/4 vai ser aqui.
E assim vai, né? Então a gente vai fazer uma sequência assim, né? O que a gente está dizendo é o seguinte. Deixa eu pagar aqui um quarto, senão não vai dar. Vamos supor que eu pegue aqui um epsilon. Eu sei que vai ter. Se eu tirar aqui uma reta horizontal paralela, qualquer que seja o epsilon, eu sei que vai ter, a partir de um certo ponto, todos os pontos vão estar ali abaixo de epsilon, tá? Se eu pegar um epsilon, tá, isso aconteceu porque eu peguei esse aqui altão, mas se eu baixar, vai ter um ponto N lá na frente, que a partir de todo mundo, a partir dali todo mundo vai estar abaixo de epsilon, tá? E assim vai. Essa é a ideia, tá, gente? Primeira vez que a gente vê isso é um pouco confuso, então a gente tem que acostumar com essa ideia. Mas essa é a ideia, tá? Eu estava falando aqui do 4.6, né? Exemplo 4.6. Ok? E aí, e está dizendo que é o seguinte, isso daí é realmente está intimamente ligado à noção de limite, né? O leitor talvez conheça a notação limite quando n tende a mais infinito de xn igual a x, para xn. A gente disse aqui, né? Que o limite quando n tende a infinito de xn é x. Né? Essa é a notação equivalente a gente dizer que xn tende a x. Então vamos lá, vamos refletir sobre ela. Por enquanto, façamos de conta que não conhecemos a definição de limite. Suponhamos que ao abrir um livro de análise pela primeira vez encontremos as seguintes inscrições: xn setinha 0, xn setinha 1. Não ficaríamos chocados, porém se tivesse escrito isso daqui e isso daqui, seríamos levados a concluir que 0 é igual a 1. É o sinal de igual que não leva a essa confusão. Tá, mas aqui, sei lá, não poderia chegar a uma conclusão parecida aqui também? Eu não sei. Vamos lá. Porque se a gente não tiver a unicidade do limite, então a notação é enganosa. Então, apenas para constar, informa o leitor interessado a definição de convergência num contexto mais geral, a de espaços topológicos, do qual a nossa é um caso particular, permite a não unicidade do limite. Isso ocorre em espaços que não são de Hausdorff. Tá bom, gente? Então tem vezes que, da maneira como você define topologia, como você define o que quer dizer distâncias e tal, foi... Pelo nome, ele era polonês, mas devia ser etnicamente alemão. Porque na época tinha muitos alemães, né, morando na Polônia. Por razões históricas e tal, o Império Austro-Húngaro, né? Tinha lá a Prússia e etc. Não é muito minha especialidade essa parte da história, mas tem razões históricas para terem vários alemães morando na Polônia naquela época. Então, ele é um matemático conhecido, ele tem alguns resultados que são conhecidos, mas essa parte aí eu confesso que eu não conheço, tá? Porque não é muito a minha área na matemática. Topologia, isso não é muito a minha área, mas... Então, dependendo de como você define seu espaço topológico, a noção de limite não é única. Então por isso que ele não gosta muito dessa notação usando limites. Ok, tudo bem.
Mas o fato é que realmente para sequências reais você tem unicidade do limite. Se você diz que se você tem uma sequência xn e dois valores x e y pertencentes a R, tal que xn converge para x e xn converge para y, então necessariamente x é igual a y. Ou seja, a sequência xn só pode convergir para um número. Se ela converge para um único número, tá? Ela não pode convergir para dois números ao mesmo tempo. E aí que ele dá a demonstração, mas eu não vou ver essa demonstração. Tá? Então, por que está desplugando? O laptop está desplugando toda hora. Então aqui tem outra proposição que diz que uma sequência xn tende a x se somente C toda subsequência de xn também tende a x. Isso é bem interessante. Né? Tem uma sequência qualquer, ela converge para x sem somente C, todas as subsequências dessa sequência convergir para x também. Isso para vocês é imediato, gente? É meio óbvio, mas a parte de demonstrar aí complica um pouco. É uma ideia que a gente já tem, a gente já carrega desde lá de trás, mas na hora de demonstrar que aí... Exatamente. Então lembrando que toda subsequência ela é infinita também, né? Tem infinitos termos. Se tivesse infinitos termos, isso não valeria, né? Então o que está dizendo aqui é o seguinte: ele vai demonstrar primeiro que se uma sequência é convergente, toda subsequência dela converge para o mesmo valor. Então, vamos supor que existe um x pertencente a R tal que xn converge para x. Ou seja, a sequência xn aqui ela é convergente. Então, está pegando uma subsequência yk do xn. Beleza. Então, ele quer com isso demonstrar agora que essa subsequência converge para x. Se ele demonstrar, porque ele pegou uma subsequência qualquer, isso vale para toda subsequência, tá? Ele pegou arbitrariamente, ele não definiu nada especial sobre essa subsequência, então isso demonstra que para qualquer subsequência ela converge para x. Vamos ver como é que ele vai demonstrar isso. Então ele toma epsilon maior que zero, tá? Qualquer, epsilon maior que zero qualquer. Então, como xn pertence a x, converge para x, existe um n grande, tal que se nzinho for maior que n grande, então a distância entre xnzinho e x é menor que epsilon. Perfeito, isso é a definição da sequência convergir para x, tá? Eu estou aqui nessa parte. Né? Como o nzinho essa função, o nk, que é a função de subíndice, né? A função que vai pegar os índices da subsequência. Ela é estritamente crescente. Existe um k grande pertencente a n, tal que se o kzinho for maior ou igual que k grande, então o nkzinho é maior ou igual que n. Então segue que para kzinho maior que k grande, maior ou igual que k grande, essa distância entre yk e x é menor que epsilon. Então o que eu quero dizer com isso daí, meu povo? Quero dizer o seguinte, vou pegar esse desenho aqui de novo.
da sequência convergente, eu vou copiá-lo, porque eu não vou repetir esse desenho, né? Afinal de contas. Quem se lembra aí, gente? Quantas vezes eu já dei aula, fez muitas aulas comigo, sabe? Quem fez um período só comigo sabe disso também, que todo período eu repito isso. Que meu sonho era que tivesse quadros digitais na UERJ. Lembram disso, gente? Queria tanto dar aula no quadro digital, que é só copiar e colar. Você vai, arrasta, se você escrever errado, arrasta para outro lugar. Você pode dar zoom na figura. Né, gente? E agora estamos aí em período de pandemia e eu escrevendo realmente no quadro digital. Moral da história, cuidado com o que desejas. Eu não queria dessa forma, né? Eu só queria ter um quadrinho digital. Eu não queria que fosse dessa forma. Mas tudo bem. Depois eu apago isso. Ou então, calma aí, vou ser mais esperto. Porque de repente é uma definição. Isso é uma definição ou um teorema, uma proposição? Será que aqui tem uma forma sólida? Porque apagar não funciona. Você tem que vir com a caneta. E dá pra definir. Mas marca aqui, ó. Tem umas canetas que são mais grossas. Então. Igual o liquid paper. Estou passando liquid paper aqui no. Pronto. Muito bem. E agora eu vou definir aleatoriamente aqui os meus termos da subsequência, tá? Que eu vou marcar em azulzinho. Aqui um termo da subsequência, porque não aqui. Outro termo aqui da subsequência. Peguei uma subsequência qualquer aqui dessa sequência principal. E aí a gente vai ver que essa subsequência também converge para zero. Porque a ideia é a seguinte. O que aquele monte de letrinha lá está dizendo é a ideia essa daqui. Tem aqui uma subsequência, são esses pontos azuis. Tá? A partir de um certo K grande, que vai ser... Vou escrever aqui com azulzinho. A partir de um certo K grande, para todo casinho, o YK está aqui dentro do epsilon, certo, turma? Basta que esse K grande aqui seja maior ou igual a esse N grande. Entenderam? É só isso. É só isso. E vai sempre existir pelo menos um termo aqui que vai estar à frente do N grande. Na verdade, vai ter infinitos termos, porque a sequência aqui é infinita, né, gente? A sequência é infinita, então tem que ter termos aqui para frente. Do contrário, se não tivesse nenhum termo para cá, dessa subsequência, essa subsequência seria finita. A gente pararia aqui, antes do N grande. Então ela tem que ter infinitos termos para cá. Como ela tem infinitos termos para cá, tem lá um que vai ser maior do que o N grande. Então, para todos os termos dessa subsequência, maiores ou iguais que esse K grande, todo mundo ali está a uma distância epsilon de zero. Tá bom? É só isso. Então, isso aí demonstra que toda subsequência de uma sequência convergente tem que convergir para o mesmo valor. É convergente também e converge para o mesmo valor, tá? A recíproca é imediata, então basta observar que essa sequência é subsequência de si mesma. Tá certo. Então, a recíproca é o quê? Se toda subsequência de xn tende a x, então a sequência também tende a x. Aí está falando que é trivial porque toda sequência é subsequência de si mesma. Então, realmente trivial. Tá, volta. E a gente demonstra se somente se. Beleza, para a gente fechar aqui, fechar por hoje, a gente tem essa sequência aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 0, essa sequência é divergente. A gente já viu, né? Ela não converge para nada. Eu já falei isso, né? Já me adiantei.
porque ela parece com um caso da função seno, como a gente já viu, que não converge para quando seno de x não converge para quando x vai para infinito, né? Mas não vai para um limite. E aqui ele demonstra aqui de uma outra forma. Ele pega duas subsequências dessa sequência maior aqui, que são a sequência 1, 1, 1, 1. Só tá pulando, só tô pegando os termos ímpares aqui, né? Vai ser o x1, x3, x5, x7, assim vai. E aqui eu vou pegar só os termos pares, são x2, x4, x6 e assim vai. Que dá tudo zero. Elas são duas subsequências dessas daqui, né? Mas a primeira converge para 1, porque ela é uma sequência constante igual a 1. E a outra converge para 0, porque é uma sequência constante igual a 0. Então, como a gente tem duas subsequências que convergem para valores diferentes, pela proposição anterior, 4.5, ela não converge. Tá? Porque uma sequência converge a x, C somente C, todas as subsequências convergem a x. Isso aqui lembra, sabe o quê? Quando a gente estava vendo limite, e a gente viu que o limite para um ponto existe, sem somente C, os dois limites laterais existem e dão o mesmo valor. Porque os limites laterais nada mais são do que dois sublimites, né? Do limite grande. A ideia aqui é a mesma, tá, gente? Mas eu não precisava parar aí, né? Naquele caso do limite só vindo pela esquerda ou vindo pela direita. Eu poderia pegar assim, escolhendo pontos. Desculpa. Limite quando x tende a x0. Eu pego uma sequência de pontos tendendo a x0 e vejo qual é o valor da função dessa sequência de pontos. E o valor dessa sequência aí formada pelo f de xn deveria convergir para x0. Desculpa, f de x0. Não, calma aí. Deveria convergir para o limite, que é L. Desculpa, nossa, que viagem. Mas enfim. A moral da história é o seguinte. Quando eu pego o limite pela esquerda e pela direita, eu estou dividindo o domínio, que é o intervalo todo, em dois subintervalos. Né? É o equivalente a pegar a subsequência, mas agora, ao invés de ter uma função de n em R, tem uma função de R em R. Os índices são reais, não são naturais. Então não tem esses pontos espaço, eu tenho ali a reta cheiazinha. Tá? Mas eu poderia pegar pontos espaço também, uma sequência de pontos espaço convergendo para x0. E aí vejo para onde que isso está indo. Toda subsequência dessa, em limites, também tem que ir para o mesmo valor que é L. A gente só vê com duas particulares, que é o que mais fácil de ver em cálculo 1. São limites pela esquerda e pela direita. Mas enfim. Quando a gente vê em cálculo 2, né? Qualquer direção que eu pegar e qualquer trajetória que eu pegar chegando no ponto tem que dar o mesmo limite, para o limite existir. E aqui é a mesma coisa. Para uma sequência convergente, toda subsequência tem que ir para o mesmo valor. Se tem duas que vão para valores diferentes, então a sequência não converge. Mas você vê que você pode ter uma sequência que não converge, mas tem subsequências convergentes. Né? Que é esse caso aí, a sequência 1, 0, 1, 0 não converge, mas ela tem várias subsequências que convergem. Então, a gente vai parar por aí hoje. Alguém falou? Levantou a mão? Diga. Professor, eu gostaria de saber se o senhor acha importante a gente fazer os outros exercícios da lista 2, quer dizer, do capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4 também. Você acha que é importante, tá bom? Eu acho que é importante, né? Beleza. Principalmente aqueles que estão com aquela... Setinha dupla. Setinha dupla, né? Setinha dupla, principalmente eles. Tá, eu vou procurar fazer então, obrigado. Tá bom. Eu tenho que passar isso pra vocês, né? O professor de vocês, gente, é uma pessoa que tem uns problemas de organização. Então, ainda mais sendo a primeira vez que eu dou o curso.
Eu tenho que passar essas listinhas para vocês fazerem, né? É porque a ideia era outra coisa, mas infelizmente não estou podendo estar com vocês agora. Eu vou escrever lá no Telegram a listinha, tá bom, gente? Para vocês fazerem. Professor, Diga. tenta não esquecer de postar a aula, professor, por favor. Sim, Muito obrigado. de nada. Então mais alguma coisa, gente? A aula de quarta e sexta serão online? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque minha esposa vai fazer o procedimento, tá? Mas eu entro em contato com vocês. Mas a princípio vamos deixar online. A não ser que eu falo, vai ser presencial, tá bom? Tá bom. A princípio é online. Só essa semana, na outra semana, com a graça de Deus, se Deus permitir, eu desejo muito isso, a gente vai estar tendo aula presencial. Então é isso, pessoal. Até quarta-feira. Um grande abraço para vocês. E boa noite. Ó, Rafa, até quarta. Boa noite. Boa noite.